Primeiro, antes de falar o que vamos fazer, colocar a mão na massa, vamos primeiro entender o que não devemos fazer na hora de definir a nossa rotina, a nossa organização. A primeira coisa que a gente não deve fazer é tentar fazer tudo de uma vez. Por exemplo, você nunca foi para academia, sempre furou, é aquele que paga e não vai. Aí, a partir de hoje que você vai começar a organizar sua rotina, você já vai colocar a academia, vai colocar a aula de canto que você pensou em se dedicar como hobby, e aí você faz uma lista imensa. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Vamos aos poucos, precisamos entender o que realmente é importante estar na sua agenda. E uma orientação que eu já deixo aqui, você é uma única pessoa. Se lá você precisa hoje passar no mercado, ele tem que estar na sua agenda, mesmo não sendo profissional. Porque você é a única pessoa que tem 24 horas, não tem como pegar alguém emprestado. Então, o pessoal e o profissional precisa estar bem ajustado. E a gente precisa ser realista. Vou dar o meu exemplo, eu sempre me trago de exemplo aqui porque fica mais fácil de você lidar, imaginar a situação. Eu sou uma pessoa que geralmente durmo cedo. Eu acordo muito cedo, mas geralmente eu sou uma pessoa que durmo cedo. 9 horas eu estou na cama. Geralmente eu leio um pouco e depois já pego no sono, certo? O que adianta eu colocar na minha lista de coisas para fazer um evento 9h30 da noite? Ou adicionar lá, não, 9h30 ou 10 horas eu vou começar a ler. Esquece, eu sei que eu não vou conseguir. A gente precisa ser realista. Se o seu caso, você acorda muito apertado já para sair para o trabalho ou para resolver as coisas pela manhã, colocar a criança na perua, você não vai conseguir fazer aqueles 15 minutos de yoga que você gostaria, porque vai ser praticamente impossível. A gente precisa ser realista. Eu vou ensinar, a gente vai falar isso na prática, mas aqui a gente só tá falando o que você não deve fazer. Então, respira, calma. A gente não precisa colocar tudo de uma vez na sua rotina. Outro erro comum é não estabelecer prioridade. Sabe aquela coisa que tudo é urgente? Tudo é urgente. Se tudo é urgente, o que não é urgente, sabe? A gente precisa entender o que realmente é urgente e o que é importante para a gente planejar. O que é urgente é algo catastrófico. Estourou um cano em algum lugar, isso é urgente? Ah, eu preciso, é urgente eu providenciar papel para impressora, porque está no último pacote. Isto é importante, não urgente. Está vendo que tem diferença? A gente tem que tomar cuidado em definir o que é urgente e o que é importante para que a gente não se embanane, sabe, na nossa vida. É muito, muito importante. Eu já disse, o primeiro erro é tentar fazer tudo de uma vez. Outro erro comum é a gente tentar colocar, como eu acabei de explicar, mais coisa do que a gente é capaz. Então, não adianta. A gente tem um tempo limitado, a gente precisa respirar, que isso já vai para o próximo. A gente coloca tanta coisa na agenda que a gente esquece que não somos robôs, que precisamos respirar, precisamos dar uma volta. O método que eu uso muito quando eu preciso focar e para eu não me perder, para eu dar uma alongada, é o método Pomodoro. E tem vários aplicativos que consistem em você trabalhar 25 minutos e alonga e respira por 5. É muito bom esse método. Então, ele te ajuda a dar uma relaxada, porque o cérebro, ele tem um tempo de concentração. Se você fica muito tempo naquela ação, tem uma hora que parece que ele desliga. Sabe quando você está procurando um número numa planilha e você não encontra mais? É mais ou menos isso que acontece. Outro erro comum é não definir horários para cada atividade. Gente, precisa ser 7h47 todos os dias pontualmente? Não, mas tem que ter uma estimativa. Uma sugestão que eu deixo entre uma atividade e outra, você deixar um tempo também. No começo, quando eu comecei, gostou dessa? No começo do empreender, eu tinha o hábito de marcar uma reunião para a outra. Então, eu marcava uma da umas duas, das duas às três, das três às quatro, das quatro às cinco. Você acha que eu dava conta? Chegava no horário na última? Porque se o primeiro atrasar 2 minutos, soma 1 minuto do segundo quando eu cheguei atrasada na última.
Então, dá uma folga, dá um espaço, não encavala as atividades para você não ficar louco. Outro erro de quem não consegue seguir na rotina é não revisar essas atividades. Rotina e organização não está escrito em pedra, você pode voltar e reescrever. Então, revisa, vê o que deu certo, o que não deu certo. Eu vou dar um método aqui que eu aprendi que funciona muito. E o último erro é depender da memória. Não. Gente, depender da memória só se você tiver até 15 anos, que ainda não paga uns boletos, que ainda não tem muitas matérias na escola. Não dá para depender da memória. A gente precisa anotar. E eu sempre digo isso. Nosso cérebro, ele é muito caro, é um bem muito precioso para a gente ficar ocupando com listas que tiram o nosso sono. Você deita e fica lá, nossa, eu tinha que ter comprado açúcar. Põe isso numa lista. Lembrou, escreve. Lembrou, digita o que fizer mais sentido para você. E aí, quais desses erros você comete na hora de definir a sua organização?